Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, das nossas congregações, 13 de Maio em Mossoró, Patu, Almina Afonso e Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e Catolé do Rocha, na Paraíba. Estamos trazendo a exposição da Palavra de Deus. E hoje, não agradar a nós mesmos, texto de Romanos 15, de 1 a 13, nosso estudo 42 desta data de hoje. Olha, estamos já no final, né, da nossa carta de Romanos. Que coisa fantástica aprender com a palavra de Deus. Eu estou vivendo um momento muito delicioso, cada vez mais que estudo cada contexto, eu fico muito feliz. E agora, esse assunto é muito bom. E esse final do capítulo 15, maravilhoso. E o último capítulo, o 16, aquelas despedidas, aquelas referências às pessoas, a citação de nome de pessoas que cooperaram, que trabalharam com Paulo, pessoas que ele visitou, pessoas que ele conquistou. Olha, resta algumas lições e, com certeza, cada uma delas serão deliciosas. E hoje nós vamos estudar esse capítulo 15, de 1 a 13. Eu quero, antes de ler o texto, orar com você. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa alcance os nossos corações. Pai querido, que a Tua palavra que lava a nossa alma, que a Tua palavra que nos fortalece, nos enche, Senhor, da confiança e da garantia que temos nas promessas de Deus. Muito obrigado, Senhor, por este livro de Romanos, por essa carta de Paulo fantástica aos Romanos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, e nos dá a Tua graça na exposição da Tua palavra para os nossos irmãos e para os nossos ouvintes e para mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ler o texto sagrado, Romanos 15, de 1 a 13, Nova Almeida atualizada. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou de si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insinuavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Também diz, alegrem-se os gentios com o povo de Deus, e ainda louvemos o Senhor, todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele
os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como sempre nas minhas palavras, nas minhas exposições, eu uso sempre duas introduções, uma para o texto todo e outra para os pontos dos versículos que eu escolho. E eu quero, nessa introdução inicial, eu gostaria muito de ter aludido às referências que Paulo citou do Antigo Testamento. Mas eu tenho muito que escrever ainda sobre essa carta. Eu deixei para oportunamente. Mas eu quero hoje mesmo ver esses 3 versos que eu escolhi para compartilhar com vocês. Eu escolhi o número 1, o 7 e o 13. E eu vou compartilhar com vocês, amados, estes versículos a título expositivo de pontos para você. Muito bem, então na introdução desses 3 versos, olha, uma coisa muito difícil, amado, muito difícil, é não agradar do seu próximo. É uma coisa difícil, as pessoas não atentam para o mandamento de Deus. Os homens são imediatistas e presunçosos para não agir em favor do outro, do seu próximo. O homem, meu amado irmão, em tudo ele pensa em primeiro lugar nele. Ele é a prioridade. Mesmo que seja qualquer parada, amados, ele não consegue enxergar o outro. Principalmente quando é uma coisa boa. Olha, foi por essa razão que Paulo fala aos romanos desta necessidade, pois a igreja, amados, está cheia de cristãos que professaram a fé em Jesus Cristo e assim cada um deve seguir o exemplo de Jesus. Ali em Roma, uma igreja diferente das outras, onde ali tinham gentios em grande quantidade e judeus também, certo? Olha bem, as pessoas mesmo cristãs são, amados, imediatistas, mesmo cristãs, sabendo que não é para ser, e decide antes de qualquer avaliação, amado, que não pode ou que pode as coisas. Mas ele pensa logo nele. O homem traz isso com ele e, como cristão, tem de abrir mão desta prepotência, amados, a favor não do próximo, mas a favor de Deus. Quando se atende ao próximo, está atendendo ao mandamento de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Somente sendo cheio, amados, da esperança, o homem pode mudar a sua índole quanto ao seu próximo. Somente assim, e assim poder servir de todo o coração. A alegria da paz, amados, de fazer transbordar e levar o próximo a compreender Jesus e entregar a sua vida, a maior conquista, o maior valor. Muito bem, então, meus amados, nós vamos para o nossa introdução dos 3 versos que eu escolhi. O número 1, eu teria a frase, não agradar a nós mesmos. Amados, o compromisso cristão, queridos, da comunhão e relacionamento, amados, da igreja, vai além da vontade própria, amados, e essa vontade própria tem que ser substituída pela vontade de Deus, amados, que tem os pré-requisitos para lidar com os irmãos e com as pessoas não cristãs. Então é preciso que o crente entenda que a vontade dele, amado, deve ser substituída pela vontade de Deus.
A igreja romana era composta de cristãos romanos, gentios e judeus, que se reuniam todos juntos, amados, todos juntos, para adorar a Deus. Olha aí essa confusa, né? No contexto, amados, do relacionamento, aparece a diferença de uns com os outros. No comportamento da igreja, como ficaram conhecidos na carta de Paulo, Paulo elucidou isso, né? Aqueles que são os irmãos, os crentes fortes, e aqueles que são os crentes fracos. Tudo isso, amados, aconteceu com eles, que são amados cristãos que estavam focados na primeira da vida cristã, da fé, da nova igreja, e muitos deles novos não sabiam discernir a questão secundária da vida cristã, aquilo que não era essencial, prioritário, primeira. Olha, meus amados, os que são chamados fracos são os que exageraram nas coisas primárias e valorizaram as coisas secundárias. E esses comportamentos assim, desses chamados fracos, atrapalhou um pouco, a ponto de Paulo pedir que os fortes entendessem os fracos. Sabe como é? Eu já falei aqui na carta, aqueles crentãos aí que se arrepiam e que pulam por qualquer coisa, picuinha secundária, que não tem nada a ver com remover a fé da essencialidade de Deus. Em segundo lugar, eu quero ver, amados, o verso de número 7. Acolham uns aos outros. E aqui, mais uma vez, Paulo mostra para, amados, os cristãos romanos, que são gentios e romanos gentios e judeus, queridos, que todos creram em Jesus Cristo, que o caminho a seguir era o Senhor Jesus, que nos acolheu primeiro, amados, acolheu os pecadores, amados, da humanidade adâmica, amados, corrompidos à sua natureza humana e condenados ao inferno, amados, estes homens condenados também à morte eterna, para serem recebidos, perdoados, poderem fazer parte do corpo de Cristo, poderem herdar a vida eterna. Olha que coisa fantástica. Enquanto nesta vida o cristão perdoado e acolhido por Jesus Cristo, ele faz parte, amados, da humanidade cristã, para adorar a Deus, amados, ser um adorador de Deus e muito mais, ser um anunciador do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo, para que esse Evangelho chegue em toda parte e a voz do Evangelho seja ouvida pelos pecadores. O terceiro ponto vai ser o verso de número 13. Nós vimos o 7, agora vamos ver o 13. O 13 fala: o Deus da esperança encha vocês, amados, a boa convivência dos crentes, dos santos, dos cristãos, o envolvimento, amados, com a palavra de Deus, o lidado, o compromisso da igreja, amados, da missão da igreja, produzirá os meios da igreja ficar cheia da graça de Deus e prosperar na fé. É isso que eu quero chamar a sua atenção. E mais uma outra coisa. E o testemunho, amados, para o crescimento da obra de Deus, que irá despertar, amados, os descrentes a ouvirem a voz do Evangelho e também buscarem essa esperança que enche o coração, amados, que enche o coração e dá uma vida nova,
nesta terra, podendo contar o tempo todo com o Espírito Santo de Deus, com Deus no seu coração e muito mais de ver uma pessoa esperançosa, amados, da glória de Deus, das promessas de Deus, do lugar do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Olha, pensar nisso é de quem é cristão. Então vamos para os nossos 3 pontos. Em primeiro lugar, não agradar a nós mesmos. Olha, amados, uma maneira de orientar os irmãos fortes e fracos, Paulo utilizou, queridos, a palavra de Deus, era para que eles abrissem mão de si mesmo, mesmo em favor de um bom relacionamento. Era abrir mão, para que possamos conviver todos juntos. Isso quer dizer que os fortes devem suportar os fracos. Suportar o fraco, através de quê? Do amor de Deus. Só assim, amados, pode os fortes suportar e aguentar os fracos para poderem ambos viverem muito bem. O que os fracos puderem compreender também, abrindo, amados, mão das suas posições, das suas pequenez, suas picuinhas secundárias, que, né, um come carne, outro come legume, picuinha e outras coisas mais, né, irmão? Besteiras, irmão. Paulo apresentava o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que mostrou para os dois, para os fortes e para os fracos, irmãos, a maneira de poder, queridos, provar o amor de Deus pelo seu próximo. Olha, como fez Jesus Cristo abrindo mão da sua vida. Ele deu a sua vida em favor daqueles que se arrependem dos seus pecados, que pela fé creem no nome do Senhor Jesus Cristo, e eles são perdoados por Jesus e recebem as promessas da glória de Deus da eternidade. Olha, meus irmãos, esse assunto de irmãos fortes e fracos vem fazendo parte desta carta de Paulo, amado, principalmente desse capítulo 15 e também no capítulo 14, que Paulo escreveu. Ele tratou desses assuntos para mostrar as dificuldades que eles tinham, não é? O propósito de Paulo era passar, amados, pouco tempo com a igreja romana, pois ele tinha um desejo grande de plantar a igreja na Europa. Ele ia passar pouco tempo, que aliás, irmãos, ele não conseguiu fazer. Ele não realizou esse sonho. É como eu e você, quantos sonhos a gente quer fazer e não pode? Eu estou querendo plantar muitas igrejas, mas mando as parcerias e não vem. Eu não tenho recursos próprios. Então eu tenho maior vontade de plantar. Estou agora trabalhando um projeto de 10 novas igrejas aqui, em 10 cidades do Tripé, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Eu poderei não realizar. Pode ser assim que Deus não queira. Mas Paulo sofreu isso, Deus não quis que ele fosse, Deus tinha ido. Não é isso mesmo? Olha, amado, o propósito de Paulo era passar, portanto, pouco tempo ali em Roma. Ao chegar na igreja romana, ele foi tratar do assunto, não é, para o qual ele havia escrito a carta dos romanos, amados. E aí ele percebeu ali a força dos cristãos fortes, a força dos cristãos fracos, dos judeus e dos gentios, que aí passaram a assimilar melhor as palavras que Paulo escreveu e também as que Paulo estava lá ensinando para eles, amados, para eles compreenderem o relacionamento da fé cristã. Amados, havia muitos cristãos, tanto gentios como judeus, que não cresceram na fé e ficaram fracos, necessitando de serem compreendidos tanto
pelos fortes para souberem compreender, amados, para exortar, por isso que Paulo exortou aí os fracos, os débeis na fé, para crescerem na igreja cristã, para que essa igreja fosse forte. Olha, amados, a orientação de Paulo para se resolver as dificuldades entre os cristãos fortes e fracos, amados, era que ambos aprendessem a se amarem, e assim os irmãos fortes aprenderiam a suportar os fracos, que por sua vez os fracos aprenderiam também a amar e entender o que deveria ser feito para um bom, amados, relacionamento. É isso que Paulo estava falando. Amados, os cristãos fortes, queridos, os cristãos fortes aprenderam no amor de Jesus Cristo a suportar os fracos. É o que nós devemos fazer em nossas igrejas também. Como diz a palavra de Deus, Paulo falou aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 2, e ele diz, amado, que levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo o quê? Para os judeus, a lei, judeus. E para os gentios que não tinham lei. Aí ele englobava tudo ali. Meus queridos, assim sendo, resolvidos os problemas dos fortes, os que comiam carne, e dos fracos que comiam legumes, a igreja, amado, passou, meus queridos, a caminhar na direção da adoração a Deus, e todos passaram a ter uma comunhão vivida dos santos de Deus, gentios, amados, romanos e judeus, amados. Em segundo lugar, amados, o verso de número 7, acolham uns aos outros. Olha aí, Jesus estava fazendo uma coisa, Paulo estava falando uma coisa que Jesus Cristo fez e faz. A igreja é um local muito especial, que só pode fazer parte dele quem é cristão, não é? Que tenha as suas marcas de cristãos. Olha, meus amados, é um privilégio ser acolhido pela igreja como todos são acolhidos por Jesus Cristo, com a finalidade, amados, de fazerem todos a mesma coisa, de viver a vida cristã, de ouvir as boas novas e pregar as boas novas e falar para as pessoas do recado de Deus, que é, meus queridos, a salvação. A vida cristã, meus amados, é muito diferente do convívio da sociedade. Eu que participei de CDL, de associação comercial, de Lions Club, aliás, fui presidente aí. Olha, é diferente, meus amados. O convívio da sociedade é diferente do convívio, amado, da vida daqueles que creram através do Evangelho, da fé, e fazer parte da comunhão dos santos, amados, que é, querido, recheadas do perdão de Deus. Amados, o amor de Deus que é derramado, que as pessoas convivem no amor de Deus. Isso é fantástico. Na comunhão cristã, queridos, não existe diferenças, são todos acolhidos por Jesus Cristo, e todos são de Jesus Cristo. Nós somos a igreja cujo corpo da pessoa, é a igreja cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, amados. E veja bem, amado, muito diferente das condições sociais, de formação e naturalidade, muito diferente, pois a igreja, amados, romana ali era mescada de judeus, gentios, romanos, gentios e de judeus. Os cristãos já era ali uma divisão de pessoas, mas que estavam todas unidas no corpo de Cristo. Os cristãos, amados, que verdadeiramente buscam viver a salvação, amados, e pertencer à comunidade, queridos, que viverá aqui nesta terra,
neste mundo para desfrutar aqui de quê? Da certeza, do compromisso de ser crente, de ser salvo em Jesus Cristo, amados, queridos, longe de perder o grande prêmio da vida eterna. Crente não perde, amados, é o prêmio da vida eterna, a salvação, e todos são tratados igualmente, lidando, amados, consigo, cada um consigo mesmo e com todos em conjunto. Todos desfrutam dos mesmos valores e vivem a intensidade da fé, meus queridos, amados irmãos, com a finalidade de todos compartilharem a palavra do Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 7, capítulo 5, verso número 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Olha, irmãos, ele adverte que nós precisamos. Alguém só quer comunhão com quem lhe pode dar alguma coisa. Toma lá da cá. Torna-se amigo de uma pessoa influente, importante, para poder lhe ajudar. Isso não tem na igreja cristã. Não deve ter, claro, não deve ter. Amados, a verdade, queridos, que o cristão pode deixar passar, queridos, ele foi redimido por Jesus Cristo quando esteve aqui, amados, e acolheu todos eles. Amados, acolheu todos eles, queridos, todos foram acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, amados, e por último, o Senhor Jesus Cristo deu a vida dele para resgatar o homem pecador, amados, da condenação eterna. O preço pago por Jesus Cristo, receber todos para ele, foi muito caro, amados. Valeu a sua própria vida. Olha, meus amados, valeu a própria vida. O gesto de Jesus Cristo foi feito por todos os pecadores e foi exclusivamente para o próximo. Para o próximo. Essa é a parte mais importante para que todos os cristãos, amados, devem buscar na palavra de Deus alcançar os outros, para também creiam como os que creram, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, por quem ele morreu, queridos. Então é muito importante. Em terceiro e último lugar, o verso de número 13, olha, o Deus da esperança encha vocês. Amados, a boa convivência é suficiente para superar essas diferenças de fortes e de fracos, amados, para eles aprenderem os ensinos das Escrituras Sagradas e, em especial, o segundo maior mandamento, do grande mandamento, o segundo maior. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, verso 39, que diz assim, e o segundo, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Amados, esse é o relacionamento fundamental para podermos vivermos juntos, amados, para adorar, amados, o Salvador Jesus, um fortalecimento da fé e a esperança da promessa gloriosa do Senhor Jesus, amados, o resultado de estarmos juntos, comungando da graça, amados, de Jesus Cristo, para termos a harmonia, não só a harmonia dos romanos gentios, como dos judeus, amados, olha, mas que todos possamos estar reunidos e unidos, amados, para pensarmos no futuro glorioso, que nós temos esperança e vamos viver isso na glória de Deus. Meus amados, os cristãos que vivem uma união sadia, que todos se entendem e seguem os ensinos de Jesus,
de amar ao seu próximo, amado, não haverá dúvida que todos serão despertados para o exercício do trabalho do Senhor Jesus Cristo. O desafio deixado por Jesus Cristo para a sua igreja foi muito grande, o de evangelizar toda criatura. Por esta razão, este deve ser o assunto permanente para ser colocado na mesa das decisões, nos corações de cada crente amado, de cada membro da igreja. Meus queridos, os irmãos devem o tempo todo, meus amados, serem chamados pela igreja. Vamos evangelizar, vamos trabalhar para a missão também de orar pelos pecadores e ir ao encontro deles e entregar a eles o recado de Deus. É isso, meus amados, que o crente precisa o tempo todo fazer 100% dos que foram escolhidos pelo Senhor. Meus amados, o testemunho do crente, deixa eu falar sobre isso, como é importante. O testemunho do crente deve ser cheio da verdadeira esperança de Deus, amado, coração cheio. E assim ele conseguirá, amado, não ficar um só dia que não fale do amor de Deus para as pessoas. Olha, meus queridos, como isso é importante alcançar o perdido pecador. Falar do amor de Deus. Não ser fanático, não ser, amado, extravagante. Não, orando a Deus, Senhor, gostei em alguém aqui, se houver algum papo, alguma coisa, eu queria entregar um folheto, eu queria falar de Jesus. Amados, eu estou agora orando, eu tenho muitas pessoas da minha família foram alcançadas pela fé através de nossas participações junto com eles. Mas agora nós estamos colocando um por um diante do Senhor. Primo, prima, tio, tia, irmão, irmã, cunhado, cunhada, tudo. Sem parar, orando sem parar. Senhor, aproxima a oportunidade para a gente falar, entregar o recado de Deus para as pessoas. Amado, o testemunho é uma prova que a pessoa é cristã, que está vivendo a paz na graça de Deus, amado, em sua vida, e por este motivo estará sempre pronto para falar do amor de Deus, amados, que Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe a salvação para o homem pecador, amados, que precisa ouvir o recado de Deus, amados, se arrepender dos seus pecados, crer pela fé, amados, para ser salvo e esperar a promessa de Deus, amados, do futuro glorioso que nos aguarda. Eu quero concluir. E a minha conclusão é em 3 pontos, como sempre faço. Né? Olha, em primeiro lugar, a expressão não se agradar de si mesmo não significa que o cristão não se ama, muito pelo contrário, amar como a si mesmo, ok? Isto é uma consequência que quem ama o seu próximo como ele mesmo, como amando a si próprio, amados, é uma ênfase à realidade de não agradar a nós mesmos. É isso que nós entendemos da palavra do Senhor. Em segundo lugar, amados, acolher alguém deve ser algo com total isenção, sem esperar nada de troca, vantagem alguma, se aproximar de alguém, pode ser lá quem for. Olha, meus amados, muito pelo contrário, é oferecer, amados, a palavra de Deus para alcançar o perdido pecador e abençoá-lo. Por isso que o texto diz: acolham uns aos outros. Em terceiro e último lugar, quem vive cheio da esperança de Deus, amados, não tem como não compartilhar com o próximo, não é? Não tem como. Eu me lembro sempre de Chico Paulino. Deus o chamou. Quando a gente ia evangelizar para alcançar as pessoas, que alegria a gente tinha de ver pessoas se convertendo. Muito grande mesmo, amados. E aí, compartilhar esse testemunho para as pessoas, amados,
com o seu próximo. Queridos, e esperar, o Deus da esperança encha, amado, também aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que não creram ainda, que creiam em Jesus Cristo, e encha. Olha, eu quero concluir com uma pequena ilustração. Alô, Dedé, está na cara essa ilustração do Tesouro de Ilustração. Há muitos anos, no garimpo, aqueles garimpeiros loucos para encontrar o metal precioso, eis que de repente numa jazida lá encontraram muito ouro. E aí trabalharam sem parar, e aí mandaram um dos companheiros lá na cidade, vindo do garimpo para a cidade para comprar algumas coisas que estavam faltando. E sempre que nessas bodegas, nesses lugares, tem muita gente. E os companheiros disseram: você vai comprar essas encomendas para nós, mas não dê com a língua nos dentes, não diga a ninguém que nós encontramos essa jazida de ouro. E aí foi aquele homem para lá, para aquela mercearia, e comprando as coisas tudo direitinho, uma alegria grande demais, comprando, assoviando, cantando, aquela felicidade, botando aquele arroz, feijão, aquelas coisas que ele estava comprando, e de repente chamou a atenção de uns 3 ou 4 pessoas que disse: meu amigo, vocês encontraram o ouro? Olha, meus irmãos, ele foi ali assaltado por aquelas pessoas com aquelas palavras, e aí ele ficou assim: por que vocês estão perguntando isso? Aí eles disseram: queremos ir também com vocês, e queremos também encontrar o ouro com vocês. Amados, quem encontra o ouro da salvação tem que estar alegre, tem que manifestar uma alegria para que as pessoas saibam que a salvação é a glória de Deus, a salvação é a vida eterna, é o maior prêmio, é o maior valor da vida. Abra o teu coração, meu amado irmão, vamos evangelizar, e com a cara não pálida, mas com a cara radiante e alegre de quem é um salvo Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.